despedida. É isso que eu vou trazer para a igreja hoje. Amém? Mateus 14, do 22 ao 36. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subiram ambos para o barco, cessou o vento. Amém? Essa passagem ela já foi lida aqui, pregada aqui inúmeras vezes. A gente sempre ouviu sobre a soberania de Cristo, sobre o Espírito Santo, mas hoje eu vim falar da fé. A gente sabe que Pedro ele era um homem impetuoso, fervoroso. Ele agia e depois pensava. Quando ele olhou para Jesus e falou: então me faz andar. Ele foi. Mas quando ele parou, quando ele começou a olhar o que estava ao redor dele, o vento, a tempestade, ele teve medo. E o medo que a gente sente é o oposto da fé. E nesse vacilo da fé foi que ele começou a afundar e pediu socorro a Deus. Aí eu pergunto: até onde que vai a minha fé? Até onde que eu entrego ao Senhor a minha dificuldade, a minha prosperidade? Ou eu já peço falando: Senhor, se der, tu faz isso para mim. Mas se fizer desse jeito, acho mais fácil. A gente fica limitando o agir de Deus. A gente fica colocando a mão no mover de Deus, achando que a gente precisa estar instruindo Ele. Porque do nosso jeito é mais fácil. Porque Deus, tu não está vendo. É só eu ir lá e falar que não foi dessa maneira. E tudo está resolvido. E aí a gente acaba vivendo e sofrendo as consequências dos nossos próprios atos. Porque é muito bonito eu falar: eu tenho fé, eu confio no Senhor, minha vida está entregue em tuas mãos. Todas as áreas da minha vida, profissional, pessoal, familiar, ministerial, está entregue na mão do Senhor. Até a primeira dificuldade. Aí na primeira dificuldade, eu tenho medo. Quando o vento ele começa a soprar forte, eu tenho medo. Quando o mar está agitado, eu acabo duvidando se o Senhor ele vai fazer ou não. E fico olhando para o outro lado. Não, mas se fosse para Deus fazer, Ele estava fazendo, já estava fazendo. Como que Ele vai me deixar submergida?
Mas não sou eu quem determina os planos de Deus, os caminhos, os seus juízos, que a gente louva aqui direto, são inexplicáveis. Só Deus é quem sabe. E aí é o momento de eu parar e depositar a minha fé. Quando a gente era criança, a gente saía com a mãe e falava: mãe, compra um sorvete para mim. Na volta. Essa volta nunca chegava. Mas a gente acreditava. Por isso que na palavra de Deus diz: sedes como criança. Só que aí eu vou crescendo. Tá, ela vai dar a volta. Já sei essa história da volta. E a gente começa a questionar dessa maneira. Naquele louvor: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente viver. A soberba, ela me vem, eu me acho suficiente e não preciso mais de Deus. O que Davi fazia antes dele ir em cada batalha? Eu vou consultar ao Senhor. Vai, que eu vou entregá-los em tuas mãos. O que Josué fazia antes de atacar cada província? Vou consultar ao Senhor. Mas tem na Bíblia, não sei aonde, que chegou uma batalha que ele não foi consultar. Ele falou: não, vamos, é pouquinho lá. A gente já venceu uma vez e eles eram um número muito maior. O que aconteceu? Ele perdeu a guerra. Porque por um momento, a gente sabe que Josué era um homem de fé, determinado, cria no Senhor, mas por um momento ele se achou forte o suficiente. Deus vai estar comigo. Mas como eu falei, os planos de Deus, os desígnios de Deus e os caminhos, e ele não divide sua glória com ninguém. Com ninguém. Vamos ler agora Mateus 7, 24 e 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Em 2016, foi em 2015, eu tive o privilégio, junto com meu esposo, a gente foi para a Itália. A gente ganhou uma viagem, ficamos lá uma semana. E nessa semana a gente visitou várias cidades, né? Cidade de Lucca, Maranello. E a gente teve um dia que a gente foi para a cidade de Pisa. Eu falei: nossa, eu conheci a Torre de Pisa, né? Quando eu cheguei perto dela, ela é incrivelmente inclinada. Sabe, assim, é impossível. Porque
porque na época que ela foi erguida não tinha conhecimento de engenharia, de ciência, não tinha nem ferramenta, não tinha nada. E ela está lá, linda, maravilhosa. E por dentro, os seus degraus, eles são tortos, né? Porque conforme ela foi cedendo, eles foram também se deformando. Aí eu estava vendo um culto inútil no celular, aí me apareceu ela. Como eu disse, o Senhor está me falando de base, de fé, esses dias. Aí eu achei muito curioso. A Torre de Pisa ela é um ícone arquitetônico da Itália, famoso pela sua inclinação única, resultado da sua construção sobre um solo instável. Foram precisas 3 etapas em 177 anos para concluir a sua construção. O arquiteto Bonanno Pisano começou em 1173, usando mármore branco para as primeiras plantas que incluíam colunas com capitéis clássicos e arcos cegos. Em 1178, com a construção do 3º andar, a torre inclinou-se 5 centímetros para o sudeste devido à instabilidade do solo, o que parou a obra temporariamente. Este período de inatividade foi crucial para permitir que o solo se instalasse, prevenindo assim o colapso da estrutura. E a construção foi retomada em 1272, a direção de Giovanni de Simone, e finalmente concluída em 1372. 177 anos para você edificar uma torre. E hoje ela é um símbolo e um ícone em todo o mundo. E se na primeira inclinação o primeiro arquiteto tivesse desistido e derrubado? Não, mas ali ele parou, morreu, né? Parou e o solo ele foi o quê? Foi se estabilizando. Com o tempo ele foi se ajeitando para ele suportar aquela estrutura que já tinha e que vinha a seguir também. Aí eu trago para o mundo espiritual. Eu estou no meu ministério. Aí começa a dar tudo errado. Começa a desafinar. Estou desafinando porque o pastor só está escolhendo uma que eu não sei. Aí eu começo a ficar doente. Ó, pastor, eu estou com dor de garganta, não dá. Mentir para mim mesmo, achando que Deus não conhece meu coração. Por quê? Porque eu estou tendo dificuldade. Então essa é a primeira atitude. Eu vou sair, porque isso não é para eu tomar. Porque a gente não quer olhar para o fundamento, para a profundidade que eu tenho com o Senhor. Porque se Ele está me colocando uma dificuldade, Ele quer me levar num nível mais elevado. E para Ele me levar num nível mais elevado, eu preciso ter o quê? Uma base sólida, uma estrutura. Eu preciso me fortificar para poder crescer no Senhor. Porque se eu não tenho, eu não suporto. Então Ele me dá meios para eu ir buscar. Que nem foi pregado essa semana. Já foi liberado, já foi declarado. Mas eu preciso me mover. E para eu poder suportar, eu preciso de uma estrutura. Eu moro num sobrado. Eu quero fazer uma área gourmet lá em cima. A minha estrutura vai aguentar? Não. Primeiro eu tenho que ver a fundação. Eu vou ver na fundação qual a estrutura máxima que ela aguenta. Se ela não aguentar, o que eu faço primeiro? Eu mexo lá embaixo. Eu mexo lá embaixo para eu conseguir erguer essa casa. Glória a Deus. Eu busco na palavra. É aqui que eu vou me fortificar. É aqui que eu vou buscar a minha santificação todos os dias. Para eu alcançar aquilo que o Senhor tem para me entregar. Aquilo que o Senhor já me entregou. Eu só preciso ir buscar.
mas eu preciso de uma base. O ferro para ser forjado. Ele é aquecido em brasa, ele é batido em cima de da forma que ele quiser. Mas se esse ferreiro, se ele fosse tentar moldar esse ferro em cima de uma estrutura de madeira, ia suportar? Por pouco tempo. Com o tempo, o calor da brasa ia afundando, ia deformando a madeira. E eu não ia obter a forma que eu queria. No plástico, muito menos, não ia aguentar nem a primeira. Mas ele é forjado numa base sólida, que o tempo não deteriora, que as estações não estragam. Passa o tempo que for, ela está ali firme e forte, esperando para ser moldado, para ser forjado. Aí eu pergunto mais uma vez à igreja: como que está a minha base? Minha base é Cristo, amém? Mas como que ela está? Está forte o suficiente para eu aguentar essa forja? Está forte o suficiente para eu aguentar todo esse processo? Ou eu estou me preocupando com a tempestade, com as ondas, e vendo limitação no agir de Deus? Não é para mim, é outra coisa, eu me enganei, meu coração é enganoso, meu coração é enganoso. Mas quando eu busco a profundidade, quando eu busco a orientação na palavra do Senhor, eu tenho a revelação do Espírito. Aí eu começo a ter discernimento de Espírito. Porque hoje banalizou, né? Hoje banalizou. Tudo que a gente tem nas nossas mãos, passa um tempo, a gente banaliza e não dá mais valor. Quando você conheceu a sua esposa, não era uma emoção tão grande pegar na mão. Hoje é o quê? Hoje é pegar na mão. Quando Jesus ele foi ao templo lá que viu aquele comércio, aquele câmbio, o que ele fez? Meteu o pé. Ele viu que tinha banalizado. O propósito tinha se perdido. O objetivo tinha se perdido. Tinha virado apenas um comércio. Eu estava lá para a remissão dos meus pecados, meu arrependimento. Eu estava cumprindo um ritual. Hoje, o véu ele foi rasgado. Hoje eu tenho a presença do Espírito Santo em mim. Eu, você, todos nós. Glória a Deus. Mas também está sendo banalizado. Porque hoje em dia eu não vou procurar o meu pastor. Eu falo, não, Deus fala comigo. Hoje eu falei para minha filha, eu falei, você não podia dançar na igreja de novo, né? Porque isso é um dom que você tem. E se Deus te deu, é para adorar a Ele. Mãe, eu estou machucada. Estou machucada com a dança. Eu falei, mas você não vai dançar lá. Você vai adorar ao Senhor. Estou machucada. Eu falei, então ore. Então ore. Ou a gente que é crente, né? Quando a gente chega em determinados lugares e a gente ainda é criticado, né? Ah, você só pensa na igreja, você só vai na igreja. A gente tenta falar um pouco da salvação. Aí a gente recebe, não, Deus está comigo. Deus me escuta onde eu estiver. Escuta. Mas eu estou sendo uma brasa fora da fogueira. Não, porque Deus me mostrou. Porque Deus falou comigo. Falou, irmão. Qual é o desejo do meu coração? Da minha carne? Ou é aquilo que eu quero ouvir? Como diferenciar? Discernimento de espírito que a gente busca na palavra. Somos falhos, muito falhos. E tudo que aconteceu lá atrás está acontecendo novamente. Passa o tempo que passar, a história se repete,
a gente se comporta da mesma maneira, entristecendo o coração de Deus. Então eu preciso fortificar a minha fé, buscando a santidade todos os dias. Porque é muito fácil eu só falar, minha vida está entregue a ti, Senhor. Mas não é fácil cumprir a tua vontade. Não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para ninguém. Mas quando a gente acredita e a gente confia que na volta Ele vai fazer, a gente entrega. Amém? Salmos 33, 16. Do 16 ao 17. Não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força. A ninguém pode livrar. A fé, irmãos, a confiança no Senhor. A confiança assim. Assim como é o amor de Deus, inexplicável, incomparável, imensurável por nós, a gente precisa depositar a nossa fé no Senhor. Mas para eu depositar a minha fé no Senhor, eu preciso fortificar a minha base. E a minha base, se ela não estiver fortificada, ela vai estremecer em meio à tempestade, em meio à tribulação, em meio ao fogo. Você está disposto a entrar na fornalha? Para viver o milagre de Deus? Tem que crer muito, né? Tem que acreditar muito. Essa é a mensagem que eu deixo para a igreja essa tarde. O Senhor pede para a sua igreja se fortalecer, se fortificar. Porque com sua base fortificada não tem tempestade que vai deixar você vacilar. Não quer dizer que com a sua base fortificada você não vai ter tribulação, você vai ter mais. Mais, porque o inimigo de nossas almas, ele quer nos derrubar, ele quer nos destruir. Mas quando você tem a visão e o entendimento que essa luta não é sua, que essa luta não é contra a carne, aí você está fortalecendo a sua base. Agora aquele louvor faz mais sentido, rompendo o inferno, não faz? Cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar.
Quando se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou